domingo pela manhã, né? E Deus já havia me dado realmente Lucas 5 novamente. Vamos ler o versículo de 11 a 13 só. A parábola do filho pródigo. Continuando, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte de bens que me cabe. E ele lhes repartiu a vares. Passados não muitos dias, o filho mais moço, obrigada, irmã. O filho mais moço ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Olha só, quando a gente lê a parábola do filho pródigo, eu venho lendo essa parábola, a gente vê que existem 3 caminhos, existe um caminho aqui em 3 partes, que é justamente aquilo que eu falo nas minhas turmas do discipulado: pecado, arrependimento e perdão. Isso é a vida do crente, isso é a vida do cristão. Pecar, nós pecamos, né? Até a irmã Sônia falou aqui que se você disser que não pecou, você já está pecando porque você está mentindo e fazendo Deus mentiroso. Mas o caminho é esse: pecado, arrependimento e perdão. O difícil é justamente você passar por essa estrada. Difícil é você realmente se quebrantar, entender, que é preciso entender que o caminho para a restauração da comunhão com o Pai passa pelo quebrantamento de coração. Enquanto eu for altivo, enquanto eu tentar justificar o meu erro, eu não vou, de forma alguma, chegar ao caminho da restauração. E se a gente não chega no caminho da restauração, da comunhão com o Pai, como é que a gente vai chegar a um avivamento? A igreja ora, né? Pela urgência de um avivamento. A igreja precisa de um avivamento. Mas pensa só, qual a nossa posição quando nós oramos por um avivamento? Nós pensamos assim: ó Espírito Santo de Deus, aviva a tua igreja. Espírito Santo de Deus, faz um trabalhar sobrenatural na tua igreja, aviva a tua obra. Mas nós vamos ver aqui que há um caminho para isso. Como é que o Espírito Santo de Deus, ele vai avivar se você está sujo? Se não é um quebrantamento, se não há um reconhecimento diante de Deus da nossa própria condição. Como é que isso vai acontecer? Existe um caminho que, apesar do avivamento ser uma ação soberana do Espírito Santo de Deus, requer de nós uma postura diante dele. Não é assim. Não é de qualquer jeito. Nós vimos na parábola do filho pródigo que existem algumas coisas no coração desse rapaz que impede, que quebrou a comunhão com o Pai, até que ele saiu da presença do Senhor. A primeira coisa foi um coração dividido. Ele tinha um coração dividido. Ele estava na casa do Pai, mas estava com o coração no mundo. Um coração dividido. Um coração que não estava por inteiro ali. Um coração que não estava se alegrando mais com aquilo que ele teve desde pequenininho na presença do Pai. Era um coração que estava dividido entre o calor humano, entre o carinho, o amor, o aconchego do Pai, os conselhos do Pai, a orientação do Pai, né? E o leque de coisas, de oportunidades que o mundo trazia para ele. O pecado é lindo. O pecado, ele é atraente. O pecado, ele é algo que lhe suga, lhe chama. E de repente aquele rapaz começa a ter aquela dúvida no coração dele: permaneço aqui com o meu pai ou eu saio? Então a primeira coisa que tinha no coração daquele rapaz era um coração dividido. Um coração dividido. Ele também não tinha mais interesse com a presença do Pai. Ele perdeu o interesse. Porque se ele tivesse interesse na presença do Pai, ele estava se maravilhando e se alegrando na presença do Pai. Ele já não se alegrava mais, aquilo já não bastava mais para ele.
Ele já não via mais sentido naquela presença, em ouvir a voz do Pai, em estar junto com Ele, em ceiar com o Pai, em ajudar o Pai, em servir ao Pai. Ele não tinha mais essa alegria. A alegria dele agora consistia em olhar para o que o mundo dá. Em olhar o que o mundo poderia propor para ele. Certamente, ao invés dele olhar para aquilo que ele tinha dentro da casa dele, da casa do Pai, o que era que ele fazia? Meus amigos, né? Meu chefe, fulaninho, cicrano, tem grandes oportunidades, eu não tenho. Eles brincam, eles são mais alegres, eles são mais soltos. Eles saem, eles se divertem. E eu preciso disso porque eu sou jovem ou porque eu passei minha juventude trancada em casa, perdi tempo na casa do Pai. Então ele não tinha essa alegria mais de estar na casa do Pai. Ele não tinha a alegria da presença, do aconchego, da orientação, do aconselhamento. Tudo isso já causava coceira nele. Outra coisa que a gente vê nesse rapaz é a falta de zelo pelos bens do Pai. Ele não tinha zelo, é tanto que ele gastou tudo dissolutamente. Para ele não importou mais aquilo, se o pai sofreu para conseguir, se o pai sofreu para conservar aquilo ali, a preciosidade que era para o pai, todos aqueles bens que estavam ali da frente dele, que seria dele se um dia, mas ele desprezou. Ele não zelou pelos bens. Quantas vezes a gente não zela pelos bens da casa do Pai? Quantas vezes a gente não zela pelos dons que Deus nos dá? Quantas vezes a gente pega os dons que Deus nos dá e a gente solta e gasta dissolutamente lá fora, porque não tem mais a alegria de gastá-lo, de usá-lo na casa do Pai? Quando a gente fala a casa do Pai, não é só as 4 paredes da igreja. Não, é a igreja do Senhor. É você enquanto filho de Deus. É o Pai enquanto seu Senhor. É os dons que Deus lhe dá. Uns pregam, outros cantam, outros aconselham, outros orientam, outros recebem, outros visitam. Ou seja, Deus distribui os seus bens para serem usados para a glória do louvor do seu santo nome. Porque algo maior nos espera, pastor André. Algo maior nos espera. Mas ele não teve paciência de esperar por algo maior mais tarde. Ele simplesmente desejou estar fora da casa do Pai. A casa do Pai já não cabia mais ele. Não é? E qual foi o pecado daquele homem? Qual era o pecado do filho pródigo? A gente tinha uma mania de achar assim, quando fala assim, pecado, então, é pecado de roubar, matar, adulterar, mentir, enganar, chamar palavrão. Eu me lembro que eu confessava isso quando eu era pequeno. Eu menti para minha mãe, eu chamei palavrão. Eu enganei meu pai, eu xinguei meu colega. A gente tem a mania de pontuar pecados. A gente tem mania de classificar pecados. Mas qual foi o pecado desse rapaz? O pecado desse rapaz foi seguir os intentos do seu coração e não a vontade do seu Senhor. E não a vontade do Pai. Quantas vezes a gente segue o intento dos nossos corações? Quantas vezes a gente dá ouvido aos nossos desejos e nem consulta o Pai, porque a gente já sabe a resposta dele. A gente já sabe. Às vezes a gente nem consulta Deus, porque a gente quer fazer realmente aquilo ali e sabe que Deus vai dizer assim, não. De jeito nenhum. A parábola não diz que ele chegou, pai, está acontecendo isso comigo. Eu estou com os olhos lá fora. Meu coração está duvidoso. O que é que eu faço? Me ajuda? Ele disse isso? Não. Se ele tivesse feito isso, o pai tinha orientado. Mas ele já sabia o que queria. Sair da presença do pai. Sair da presença do pai. Às vezes a gente faz isso. Quantas vezes você decide algo? Quantas vezes você faz alguma coisa, você participa de algo, pensa algo, esfria o seu coração e não diz a Deus que está frio, não é verdadeiro diante do Pai? Quantas vezes acontece isso com a gente?
Quantas vezes? Então o pecado daquele homem foi justamente esse, dar ouvido ao seu coração e não à vontade do Pai. Outra coisa que aconteceu com ele foi ouvir os apelos de fora e não a voz do Pai. A gente às vezes, isso entra muito sutil. Com certeza não foi do dia para a noite que ele decidiu, que entrou no coração dele, ele decidiu ir embora e foi-se embora, não. Isso vem sutil, vem no esfriamento, vem na falta do diálogo, vem no sentar-se mais à mesa com o pai, vem passar mais tempo com uma televisão, ou com um amigo, ou chegar tarde e sair cedo. Vem aos poucos acontecendo isso. E de repente, quando se vê, a gente já não conhece mais a voz do Senhor. A gente já fica em dúvida se é a voz do Senhor mesmo, ou não quer ouvir mais. E como é que a gente diz? Aviva, Pai, aviva, 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 aviva a tua igreja, se a gente está ouvindo mais lá fora do que a voz do Senhor. Ser mais interessante lá fora do que aqui. Ser mais interessante longe do Pai do que na presença dEle. Mas há um caminho. Eu falei no início, que eu falo sempre para o discipulado. Pecado, arrependimento e perdão. Quebrantamento, sinceridade, coração aberto na presença do Senhor. E pode ter certeza, a palavra de Deus diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Veja aí o versículo 17, diz: então, caindo em si, quantos trabalhadores do meu Pai têm pão com fartura, né? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pequei contra o céu e diante de ti. Quebrantamento, humildade, reconhecimento. A primeira coisa que ele faz, ele caiu em si, ele tomou consciência do estado que ele estava. Ele poderia não ter chegado até lá se ele tivesse falado com o pai antes. Se ele tivesse corrido para os pés do pai. Pai, não estou mais sentindo o prazer, o desejo, a alegria de estar na tua presença. O que é que está acontecendo comigo? Pai, o mundo lá fora está me esperando, está me chamando, está me tragando, eu não estou conseguindo, mas ele não fez. Mas nunca é tarde para voltar aos braços do pai. Nunca é tarde para voltar aos braços do pai. Porque quando ele volta aos braços, ele volta para a presença do pai, o pai está esperando ele. Quebrantamento é o caminho de volta à restauração na presença do Senhor. Não tem outro. Não tem outro. Existe uma passagem no livro de Neemias que fala muito bem disso. Neemias, ele está lá, né, servindo ao rei, e vem um irmão dele e ele diz assim: como é que está o pessoal lá de Jerusalém? O pessoal que não foram para o cativeiro, como está? O irmão diz assim, olhe, diz aqui o versículo 3. O restante que não foram levados para o exílio e se acha lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Olha, povo de Deus com os muros derribados, as portas queimadas e em miséria. O que será que aconteceu com esse povo que tem a promessa do Senhor? O que será? Foi que aconteceu? Que esse povo que poderia desfrutar do melhor da terra, de repente está nessa situação deplorável. Levado para o exílio, os que não foram, está vivendo da pior maneira possível. O que aconteceu? Deus o deixou? Não, Deus não o deixou. Mas o que aconteceu? Aí eu vejo aqui Neemias, um quebrantamento perfeito na presença do Senhor. Diz no versículo 4,
Tendo eu ouvido as palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando na presença de Deus. Olha só. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados do teu filho de Israel, dos filhos de Israel, os quais temos, ele se inclui. Ele não dizia assim, é porque a igreja está em pecado. Eu não, eu estou legal, eu estou aqui numa boa. Não. Temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de tudo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Caba corajoso na presença do Senhor. Ali ele quis saber que não adiantava ele tentar se santificar diante de Deus e apontar para o outro. Ele diz: o povo está vivendo de forma arruinada. Ele também não disse assim: ai, Deus vai lá, restaura, Pai, o povo, Pai, traz de volta, Pai, traz de volta do exílio, levanta os muros. Não, ele não disse isso, ele não falou nada aqui. Quantas vezes a gente só ora: Pai, vai um avivamento, Pai, restaura isso. Que a gente quer ver daqui para frente, né? Daqui para frente. Ele disse: não, o erro está lá atrás. O erro está lá atrás. Eu vou na raiz do problema. Eu sei onde está a raiz do problema. Eu pequei contra o Senhor. Meus pais pecaram. Todo o povo pecou contra o Senhor. Tende misericórdia. Se você terminar de ler o capítulo 1, Neemias diz assim: lembra-te da promessa que tu fizeste a Moisés, que se teu povo voltar à comunhão contigo, o Senhor restaurará. Isso é uma oração inteligente. Na presença de Deus. Que não vem só pedir a Deus que restaure, não. Senhor, restaura. Ele não disse, ele disse: Deus, nós pecamos. Aí sim vem um avivamento. Neemias restaurou os muros, Neemias restaurou as portas, Neemias restaurou a cidade, Neemias restaurou a dignidade do povo de Deus. Por causa de uma oração bem feita. Restaurou a dignidade do povo de Deus. Por causa de uma oração bem feita. Pequei, meus pais pecaram, todo o povo pecou, mas tu és misericordioso. Existe uma aliança que nós quebramos. Aí ele podia dizer assim: aviva, Senhor, teu povo, para que a gente trabalhe e restaure a cidade. Porque o nosso problema é esse. É uma oração inteligente diante do Senhor. Oração inteligente vai muito mais do que palavras bonitas. É um coração quebrantado e contrito. Sabendo exatamente o estado em que ele está. Nós precisamos saber o estado que nós estamos na presença de Deus. Em que estado nós estamos? Em que estado a igreja está? Vamos à raiz do problema. Como Neemias ele viu isso, orou corretamente diante do Senhor, ele restaurou a dignidade. O povo teve a dignidade restaurada. Mas não foi só isso não. Porque enquanto ele restaurava a dignidade, os muros, a fortaleza, os portões da cidade, chegou Esdras e restaurou o quê? A comunhão do povo com Deus. Restaurou a comunhão do povo com Deus. Neemias restaurou a dignidade da cidade. Mas Esdras restaurou a comunhão do povo com Deus. A comunhão do povo com Deus.
A gente não pode achar que pelo número de membros de uma igreja, que porque o número de evangélicos está crescendo, as igrejas estão cada dia mais modernas, mais bonitas, mais pomposas. Isso aí é restauração de comunhão. Restauração de comunhão se dá no retorno genuíno à palavra. Coisa que Neemias não perdeu. Porque quando Neemias orou, do jeito que orou, era porque ele ainda tinha dentro do coração dele, a raiz da palavra. E essa não morre. Essa não acaba. Por que o filho pródigo retornou? Porque tinha dentro dele a semente daquilo que ele ouvia do Pai. Ele sabia o sabor que era estar na presença do Senhor. Ele sabia a alegria que era estar na presença do Pai dele, que ele perdeu. Ele sabia disso, ele se lembrou disso lá fora. Eu me lembro que tinha um jovem, acho que não era tempo de nenhum de vocês aqui. Foi no tempo em que ainda começaram as micarandes. Então ele havia se afastado da igreja. Ele era muito participante do departamento de juventude, muito mesmo. Ele era muito atuante. Mas ele, por amizade, outras coisas, e por botar os olhos lá fora, muito mais do que na casa do Senhor, por valorizar mais os bens lá de fora do que da casa do Senhor, por desprezar a presença do Pai. Ele foi para o mundão. Então, ele depois voltou à igreja e me contou que ele estava no Parque do Povo, na frente do trio de... aquele Bel, eu não sei como é o nome daquele trio. Sei que ele estava na frente de um trio. Ele disse que... chiclete com banana. Aí ele disse que ouviu dentro dele uma voz dizendo assim: este não é o seu lugar. Este não é o seu lugar. E ele disse que quanto mais ouvia, mais bebia, mais a voz falava: este não é o seu lugar. Ele subiu aqui e dormiu na porta da igreja. Mas ele disse que quando subiu, estavam os jovens aqui, louvando a Deus, e ele se lembrando de cada momento que ele viveu na presença de Deus nesta casa. No outro dia, ele disse que veio à igreja e restaurou a comunhão. Não esquece, quem tem um encontro genuíno, quem realmente recebe a palavra como raiz de sua vida, tem dentro do seu coração, não esquece. Chega uma hora em que a gente sente saudade da comunhão com o Pai. E esse rapaz sentiu saudade da comunhão com o Pai. O caminho é o quebrantamento, o arrependimento é o caminho de volta ao Pai. E ele soube desse caminho de volta ao Pai. Ele sabia muito bem onde era a casa do Pai. Ele sabia. Ele teve não apenas a dignidade restaurada, mas ele teve também a comunhão com o Pai restaurada pelo Espírito Santo de Deus, por uma palavra que ele disse: pequei contra ti. Pequei contra ti. Esse é o caminho. E o perdão do Pai restaura completamente o seu filho. Quando ele achou que ia servir de empregado e de escravo, ele se surpreendeu, porque o Pai o recebe de volta e traz para ele uma comunhão completa com o Pai. O filho pródigo teve a sua dignidade e comunhão restaurada por Deus completamente, porque ele disse assim: pequei contra ti. Pequei contra ti. Ele também não ficou prostrado. Irei, levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai. Ele não quis ficar prostrado. Ele sabia quem era o Pai. Assim como Neemias, quando orava, ele sabia a quem estava orando. Então, antes de querer uma restauração, antes de você pedir um avivamento para a sua vida e para a vida da igreja, vamos confessar: estamos frios diante do Senhor.
Estamos com os nossos olhos lá fora. Pai, restaura. Temos pecado contra ti. Eu, minha casa, meu pai, todo o povo tem botado os olhos mais lá fora do que na tua casa. Restaura. Mas lembra-te que há uma aliança que tu fizesse com teu filho Moisés. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Que Deus nos abençoe. Para estar com a irmã Sônia. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Qualquer dia eu venho contar o meu testemunho. Viu? E estou feliz demais de estar na casa do meu pai. Está na minha casa. Deus te abençoe.